Oi, meu nome é Stephanie, eu desenho há 4 anos e eu vou dar algumas dicas de desenho que eu adquiri conforme a minha experiência. Bom, esse vídeo é para iniciante, então a primeira coisa que eu vou falar é: se você não é iniciante, esse vídeo não é pra ti, esse vídeo é mais pra quem tá iniciando agora mesmo. Ok, então vamos começar com as dicas. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é para você não pesquisar como desenhar específico personagem passo a passo, porque você não vai estar aprendendo a desenhar, você vai estar aprendendo a copiar desenhos. Por exemplo, vamos supor que eu gosto do Itachi. Eu gosto do Itachi, na verdade, mas vamos supor que eu queira desenhar ele. Eu vou pesquisar por acaso no YouTube um passo a passo de como desenhar o Itachi em específico? Não. Por quê? Porque eu vou estar aprendendo a copiar o desenho. Era muito mais fácil, então, eu simplesmente pegar, ver uma imagem do Itachi, uma fanart dele e copiar cada tracinho da imagem. É mais fácil imprimir, se for assim. Porque é praticamente a mesma coisa. Você não vai aprender nada de desenho se você ficar vendo passo a passo do YouTube em como fazer personagens específicos. Então, o que eu te recomendo é você pegar e pesquisar vídeos tipo como desenhar corpo humano, como desenhar corpo de lado, como desenhar poses, como desenhar o rosto, como desenhar feição, expressão, essas coisas. Não desenhar especificamente um passo a passo que você viu no YouTube, porque isso não vai te agregar nada no seu desenho. O máximo é você dar uma melhoradinha no seu traço, uma mini melhoradinha no seu traço, porque você vai estar copiando o traço que a pessoa está fazendo. A segunda coisa que eu vou te falar é para você não gastar muito nos materiais, porque, enfim, se você gasta muitos materiais, você vai ter medo de gastar ele para você usar. Quando você está começando e você gasta com materiais, você vai ter muita dó de usar. Tipo, muita dó mesmo. Eu fiquei morrendo de dó no começo. Eu lembro que nem era material caro, era tipo uma caixa de 12 cores da Faber-Castell, que eu tenho ela até hoje, por acaso. Eu fiquei com muita dó de usar. Por quê? Porque era a primeira vez que eu tinha um lápis da Faber-Castell, porque Faber-Castell é caro. Aí eu fiquei morrendo de dó de usar. E não é pra você ter dó de usar o seu material, por causa que você tá aprendendo. Como que você vai aprender sem você praticar? É impossível. Ok? Estamos combinados? Não tenha dó de usar material. Bom, a terceira coisa que eu vou falar é pra você não ter medo de pintar. Ah, isso é muito clichê. Não tenha medo de pintar. Clichê demais. A maioria das que eu vou falar são clichê. Mas essa de pintar, vamos falar a verdade. Você já teve medo de pintar um desenho? Com medo de estragar? Não fica com medo de pintar seus desenhos. Tipo, não fica com medo de estragar seu desenho. Ah, mas o desenho ficou muito, muito bom sem eu pintar. Eu não quero pintar de jeito nenhum. Beleza. Ficou muito, muito bom? Faz ele de novo. Por causa que você precisa aprender a pintar. Você precisa aprender a pintar de qualquer jeito. Por quê? Se você não sabe pintar, você também não sabe articular um desenho em preto e branco. Porque quando você aprende a pintar, quando você aprende a pintar, você também aprende a fazer o quê? Você aprende a mexer com luz e sombra, a fazer mesclagem. Então, a mesclagem tá certo? Eu acho que tá. Enfim, você aprende a fazer essas coisas. Coisas que, mesmo que você vá fazer em preto e branco sua vida toda, você aprender a pintar é necessário. Por quê? Por causa com essas coisas que você vai usar no preto e branco, você aprende quando está pintando. Então não tenha medo de pintar um desenho só porque ele ficou muito bom. O desenho pode ter ficado perfeito, uma Mona Lisa em preto e branco, mas tenta pintar ele. Você acha que a Mona Lisa ia ter a mesma graça se ela fosse em preto e branco? Provavelmente ia, mas vamos supor que não. Quinta dica que. Não, quarta dica. Quinta, tô pulando dica já. Quarta dica que eu te dou é pra você tentar técnicas muito variadas. Tipo, por exemplo, eu comecei a desenhar no estilo mangá, anime, mangá, enfim. Eu comecei a desenhar no estilo mangá e eu percebi que no estilo mangá eu não conseguia aprender direito, por exemplo, deixa eu falar uma coisa que eu tive dificuldade em aprender por causa desse estilo. Proporção do rosto. Proporção do rosto é meio difícil de você aprender no mangá.
Ok, o mangá tem proporção no rosto. Mas, por exemplo, não é a mesma proporção de rosto que você aprende quando você faz um desenho realista, por exemplo. É uma coisa muito diferente. Por isso que eu te falo, tenta técnica muito variada. Tipo, eu aprendi proporção de rosto com realista, eu aprendi a fazer esboço com cartoon, eu aprendi a fazer... Eu aprendi de cada técnica, assim, diferente. Então, não se apegue em um jeito só de desenho, um estilo, uma técnica só de desenho. Agora a gente tá no quinto, né? A quinta dica é analise processos dos desenhos. Vamos lá. Você tá desenhando alguma coisa, tá desenhando um personagem. Por onde você começa? Anota, sempre se lembra disso, por onde você começa. Quando você estiver aprendendo, claro, você vai ver um vídeo aula no YouTube, tipo, como desenhar corpo. Se lembre sempre por onde você começa, onde vai ficar o meio, até o final. Você lembra, tipo, primeiro passo eu fiz tal coisa, segundo passo eu fiz isso, terceiro passo eu fiz isso, quarto passo eu fiz isso. Lembra disso, porque senão, no momento que você estiver sem a videoaula, do YouTube, pra você tá vendo, você vai quebrar, você vai ficar desesperado, totalmente desesperado, desesperada. Enfim, você vai ficar desesperada porque você não vai saber por onde começar. E eu passei por isso quando eu tava começando a desenhar. Eu falo muito isso, né, quando eu tava começando a desenhar. Mas, enfim, são coisas que eu passei quando... Vou falar de novo. Não vou falar de novo, não. Mas, enfim, eu também passei por isso. Então, uma dica que eu queria ter ouvido naquela época, que eu não ouvi, foi isso. Analise o processo do desenho. Tipo assim, como eu expliquei. Eu comecei pela cabeça, depois fui pros ombros, depois fui pra cintura. Aí só depois eu vi a posição que eu queria colocar... e tal, entendeu? Não pega e vai, tipo, conforme tá mandando na videoaula e pronto, terminei o desenho. Agora eu vou fazer esse desenho de novo. Minha internet caiu. E agora o que eu faço? Vou esperar voltar, porque eu não sei os processos. Sempre lembro dos processos do desenho. Bom, sexta dica, não se sinta pressionada em fazer um desenho perfeito. Ninguém começa fazendo desenhos perfeitos, lindos e maravilhosos. Eu lembro, eu tinha os meus desenhos de quando eu comecei a desenhar. Meu Deus, eu fiquei com tanta raiva de mim mesma. Porque eu perdi muito tempo fazendo, sabe o quê? Pesquisando passo a passo de como desenhar personagens específicos. E os desenhos ficavam bons, mas ainda assim ficavam meia boca, por assim dizer. Eu não tinha aprendido nada com aqueles desenhos. E aí eu, na raiva, peguei e rasguei eles todos. Joguei todos eles fora. E quando eu falo pra você não se sentir pressionado a fazer um desenho perfeito, não é pra você pegar, por exemplo, e fazer que nem eu fiz. Pegar seus primeiros desenhos e jogar fora, porque você ficou com raiva. Não faça isso. Guarde os primeiros desenhos pra você ver sua evolução. E quando eu falo também pra você, não se sinta pressionado a fazer um desenho perfeito, não se cobre tanto no começo. Claro, tenha um capricho na hora de você desenhar, tenha um capricho na hora de pintar, tenha um capricho na hora de você fazer o seu personagem. Enfim, capriche, mas não se cobre a fazer um desenho perfeito. Eu tinha um desenho do Naruto que eu fiz. Eu vou procurar pra ver se eu tenho. Se eu tiver, vai aparecer aí. Se eu não tiver, enfim. Se eu não tiver, vai continuar pra seguir sem a imagem. Mas vamos lá. Eu tinha esse desenho do Naruto. Que foi quando eu tava começando a desenhar. Meu Deus, que raiva. Que foi quando eu tava começando a desenhar. Eu não vou mais falar isso, não. Meu Deus do céu, é muito automático. Mas enfim, eu tinha esse desenho do Naruto. Era horrível, ficou horrível. Eu comecei a desenhar. Aí eu parei pra ver esse desenho. Tava muito diferente. E na minha cabeça eu queria fazer igualzinho a Masashi Kishimoto. Mas por que você queria fazer igualzinho a Masashi Kishimoto? Porque sim, eu peguei o personagem e fui fazendo tipo os traços dele assim. Querendo fazer de qualquer forma que ficasse perfeito, igualzinho o personagem. Mas ficou muito estranho. Não ficou igual ao personagem. Por quê? Porque é impossível você estar começando literalmente agora e pegar e já fazer um desenho totalmente perfeito. Isso é impossível. Não se cobre tanto a esse nível. Lembre-se sempre,
sempre pensa com você mesmo, uma coisa que eu devia ter feito. Eu tô começando agora, não vai ficar tão perfeito assim, mas vai ficar o melhor que eu posso fazer por enquanto. Você vai melhorar com o desenho se você pensar dessa forma. Então tá, vamos lá. Sétima dica. Hoje em dia eu faço isso, mas no começo eu não fazia. E eu não recomendo que você tá começando agora, faça. Por causa que você precisa ver o resultado do seu desenho pronto e bonito o mais rápido possível pra você querer continuar. Que eu sei que é assim, tá? Eu também era assim. Mas enfim. Sabe o que eu pego e eu faço? Eu desenho um lápis de cor. Depois eu passo pra quê? Eu passo pra uma folha mais grossa com um lápis preto, contornando e deixando ele da forma que eu quero que ele fique. E então, quando eu falo pra você, por favor, tenha um plano B. Eu não quero dizer só na sua vida, como também nos desenhos. Uma dica que eu te dou, nossa, essa dica eu uso e eu gosto, que é esse negócio do lápis de cor que eu acabei de falar. Faça o esboço em lápis de cor, depois você passa pro preto. Um lápis de cor, ele não dá pra apagar totalmente, então sempre vai estar visível ali. Às vezes você vai olhar pro seu desenho e vai aparecer um monte de rabisco. Vai parecer que você simplesmente pegou o lápis e saiu rabiscando tudo. Mas confia, pode confiar. Começa fazendo esboço, fazendo essas coisas com lápis de cor. Depois você passa o lápis preto em outra folha. O contorno. Por quê? Porque você vai estar certo de que é isso que você quer fazer. É muito melhor do que você pegar, por exemplo, começar a desenhar na folha que você já quer o desenho pronto. Começar a desenhar nele. Pegar um lápis preto, pretão, sabe? Um lápis preto. E passar na folha e depois você apagar. Fica cinza a folha fica toda cinza. E você fica depois, tipo, e aí, como é que eu faço isso agora? E é por isso que eu te falo, use o lápis de cor na hora de fazer o esboço. Eu sei que, tipo, é bem clichêzinho, assim, tudo que eu falei. Mas, dá uma confiada aqui, ok? Bom, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve.